vamos convidar o palestrante desta tarde. Alcio Braz é médico psiquiatra, formado pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, psicanalista com formação na Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro e também mestre em Antropologia Social pelo programa da área do Museu Nacional vinculado ao UFRJ. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. O palco é seu, você fica à vontade. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. A gente hoje vai fazer uma experiência aqui. A gente está no laboratório, né? O bom da gente ser psiquiatra é que ninguém fica surpreso com nada, né? Tipo assim, tudo bem, psiquiatra, né? Isso aí. O que a gente pode esperar? Então, o título, na verdade, é muito mais uma provocação que um título, né? E esse título vem de uma amiga, a Márcia Rachid, que é infectologista lá no Rio de Janeiro, e ela escreveu um livro chamado Sentença de Vida, que era, na verdade, sobre o que ela aprendeu trabalhando com SIDA, né? Ela foi uma das primeiras, uma das pioneiras, né, infectologistas lá no Rio, trabalhando com isso. Então ela fez um livro muito legal, que é chamado Sentença de Vida. E que, na verdade, ela me disse que o título não foi nem ela que deu, foi a editora. Quando o título era outro, e os editores falaram assim, não, seu livro não fala de morte, seu livro fala de vida. Porque ela trabalhou numa época que a SIDA não tinha tratamento de controle. Na verdade, continua sendo uma doença incurável, mas tem controle, né? Naquela época era uma doença letal, né? Eu trabalhava também no Hospital Federal da Lagoa e também atendia pacientes nessa condição. Basicamente, foi assim que eu entrei nos cuidados paliativos, trabalhando com pacientes de oncologia e pacientes de infectologia. E fui para lá não por vocação, assim, desde pequenininho que eu queria, mas não. É porque eu fui parar no Hospital Federal da Lagoa, transferido de um posto da periferia do Rio, e era um hospital clínico cirúrgico, né? E aí o último a chegar, delicadamente os colegas falam assim, o que tem de pior para botar esse cara, né? O último que chegou. E aí me colocaram no 5º andar, que era o andar da oncologia e infectologia. Porque nenhum psiquiatra gosta de morte, né? Psiquiatra não é chegado a essas coisas. Então eles achavam que estavam me sacaneando. Mas, na verdade, eu adorei o trabalho. Eu conheci gente muito legal, não só pacientes, como colegas, né? Então, Sentença de Vida tem a ver com essa sugestão da Marise, gostou do título do livro, mas depois a gente vai voltar a essa Sentença de Vida. E eu queria primeiro agradecer por estar aqui e, na verdade, um agradecimento formal, tudo bem, o pessoal do Laís, o professor Ricardo, mas um agradecimento afetivo, porque, na verdade, agradecer tem a ver com essa coisa da gente ser recebido e acolhido. E a gente está sendo muito bem acolhido. Na verdade, as pessoas estão sendo muito generosas, amorosas e têm nos tratado muito bem. Eu não esperava nada muito diferente, porque tudo que eu escuto falar de Natal é legal, lá no Rio. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso pelo calor, não só atmosférico, como pelo calor da acolhida. Calor atmosférico não estranhei não, porque eu sou do Rio, né? Mas o da acolhida foi, eu confesso, melhor que até o do Rio de Janeiro. A gente é do Rio, mas a gente não pode mentir, né? Então, eu queria agradecer, porque, na verdade, essas redes, né, eu estava pensando ontem, quando a professora Marta estava falando da Rede Europeia de Informação Médica, né? Eu pensei que tem várias redes, né? A gente faz redes afetivas, né? E que ajudam a gente a sobreviver como seres frágeis e vulneráveis que todos somos, né? Quer dizer, a gente é muito frágil e vulnerável, mas quando a gente faz rede, a gente fica um pouco mais forte. A gente faz aqueles nós da rede, né? Então, às vezes, um fio que sozinho arrebenta, de repente não arrebenta mais, né? Ou então demora mais para arrebentar. Então, eu vou convidar vocês para um exercício. Esse exercício, o Bruno já convidou vocês, que foi colocar o telefone
como é que chama? No modo silencioso. Mas eu vou pedir para vocês piorarem um pouco isso, se vocês puderem, se vocês não tiverem emergências acontecendo. Que é virar a tela do telefone para baixo, ou guardar o telefone no bolso. Se alguém começar a ter crise convulsiva, é só levantar a mão ao vizinho que a gente vai segurar a pessoa para não se machucar. Mas isso acontece muito. É raro, mas acontece frequentemente. Então vamos ver se vocês aguentam ficar um tempinho sem olhar para uma tela. Minha esposa já guardou a tela do computador. Enfim, dizem que santo de casa não faz milagre, mas às vezes acontece. Olha só, então, a primeira coisa, além de guardar o telefone, eu também tenho que dar uma pequena explicação. Eu não sou especialista, como eu disse ontem, eu sou especialista em nada, né? Nadólogo. Mas isso parece brincadeira, mas não é não. Porque normalmente os pacientes que são encaminhados para a gente no hospital geral nunca tem nada. Além disso, quando você vai no consultório de um psiquiatra, frequentemente você diz assim, eu não sei bem o que eu tenho. Às vezes eu acho que eu não tenho nada, mas todo mundo diz que eu não estou bem. Então sempre parece que é um problema de alguém, mas não é seu, na verdade. Então, eu sou especialista, na verdade, em sofrimento e angústia. É porque se a gente falar isso de cara, o cara já fica meio assim, puta, horrível, né? Mas pior só a Ana Cláudia, né? Que é especialista em cuidado paliativo. Quando falam que vão encaminhar alguém para ela, o paciente fala, acho que não precisa não, acho que ainda dá para levar um pouco mais. Mas então, a gente compartilha isso também. Então eu ia pedir para vocês o seguinte, vamos tentar ficar numa postura legal agora, porque a gente tem um corpo. Olha que experiência interessante. Eu sei que tem muita gente que estava mais confortável, aparentemente, meio jogado na cadeira, mas procura colocar os pés no chão um pouquinho e sentir o seu corpo aqui e agora. Aproveita que a gente pode sentir o corpo aqui agora. Se você puder dar uma mexida nos seus ombros, procura sentir se existe tensão. Fecha os olhos um pouquinho. Quem dormir depois do almoço, eu não perdoo, viu, professora Aline? Eu disse para ela que ela não podia usar óculos escuros aqui durante a nossa. Então, fecha os olhos um pouquinho. Procura sentir o seu corpo. A gente frequentemente tem a sensação de que a gente vive atrás dos olhos. Mas a gente vive num corpo que vai desde os pés até a cabeça. Então, se a gente puder fechar os olhos um pouquinho, procura sentir o seu corpo. Sente desde os pés até o alto da tua cabeça. Respira. Tenta deixar a barriga solta. A única pessoa que pode encolher a barriga agora sou eu que estou aqui em pé. Mas vocês podem soltar a barriguinha, respirar. Sentir os ombros soltando. Sentir a ligação da gente com a terra, né? Essa terra que nos conecta. Tudo bem, é chão, mas a gente está conectadas todas pela terra. Então a gente está conectado a todos os seres sencientes, os seres vivos, pela terra, pelo ar, pela respiração. Procura sentir se existe alguma zona de tensão, contração e dá uma relaxada. E num segundo momento, procura lembrar a tua intenção quando você veio para cá. O que você veio fazer aqui? O que você espera conseguir aqui? Num terceiro momento, você vai tentar sintonizar com o teu estado emocional. Procura, não é analisar nada, é só identificar o teu estado emocional. Você está tensa? Está ansiosa? Está tranquila? Está com sono? Indiferente? Alegre? Triste? E agora, dá uma respirada.
abre os olhos se quiser. Se não quiser, continua, dorme um pouquinho. E a gente pode continuar. Procura manter esse estado de presença. Na verdade, como eu estava dizendo, eu não sou especialista em ELA, não sou especialista em câncer, não sou especialista em SIDA. No entanto, eu trabalho com gente que está acometida disso tudo. Não tudo junto, em geral. Pessoas que também estão vivendo lutos relacionados com isso. Porque, como eu disse, eu sou especialista em sofrimento. E não dá para ter especialista em sofrimento da ELA, sofrimento do câncer, sofrimento disso, sofrimento daquilo. Mas tem uma coisa interessante. Na verdade, quando a gente entra na faculdade de medicina, a primeira coisa que eu vi, pode ser que seja diferente hoje em dia, eu não sei como é que é. Há muito tempo que eu não piso numa faculdade de medicina. Mas quando eu entrei lá no fundão, que aliás estava novinho, tinha sido recém-inaugurado, o Instituto Biomédico da FRJ, tinha sido transferido para ele do fundão. Foi bacana, mas foi uma época difícil, porque na época do golpe, a faculdade de medicina foi demolida pelos militares por causa das frequentes manifestações que eram feitas na URCA. E era um prédio lindo, um prédio neoclássico, muito bonito. Eu cheguei a fazer matrícula lá, foi muito triste, porque você entrava nos corredores, estava tudo quebrado. Então tinha modelos de corpos humanos, tudo detonado. Mas aí a gente foi transferido para o fundão. Quando eu chego no fundão, a primeira aula foi uma aula magna. 500 pessoas na sala, assim, porque na minha turma tinha 360. E o professor Lakash, que era o catedrático de bioquímica, ele escrevia com as duas mãos no quadro, de um lado para o outro. Imagina eu, com 17 anos, olhando aquilo, assim, estatelado, sem entender nada. E aí, essa foi a minha boas-vindas. A segunda aula foi o quê? Anatomia. Aí a gente vai para o anatômico. E foi muito chocante aquela aula, porque basicamente eram corpos. Corpos de pessoas mortas, basicamente pessoas pretas, indigentes, o título que elas tinham, né? E que eram tratadas, não vou dizer desrespeitosamente, não é isso, mas cujas histórias não eram levadas em conta. Então elas continuavam tão exploradas e oprimidas pós-morte quanto na vida. E essa foi a minha introdução à medicina. Levou tempo para me recuperar disso. Foi ali que eu comecei a ficar mais angustiado, sabe? Comecei a pensar assim, bom, eu resolvi ser médico porque eu achei que eu tinha vocação para cuidar das pessoas. Mas a primeira coisa que eu vejo é o resultado do descuido total, né? Mas eu pensei assim, bom, de repente é para dar aquele choque inicial e eu vou ver uma outra realidade. Bom, aí quando eu cheguei na clínica médica, eu descobri que a outra realidade era a mesma realidade. Porque a população dos nossos países é muito maltratada, na verdade. Eu não estou falando que os professores, os alunos tratavam mal os pacientes. Mas a realidade que a gente vivia era muito difícil. E aí eu comecei a conviver mais com angústia, sem saber bem como lidar com aquilo. E aí combinou quando eu fui ter aula de psicologia médica, que no Instituto de Psiquiatria era no Instituto de Psiquiatria da FRJ, ou seja, era no vulgarmente conhecido como hospício. E quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha umas pessoas vestidas basicamente que nem eu, andando pelo meio do pátio. E eu descobri que não era tão diferente assim de mim. Aí eu pirei de vez. Falei, meu Deus, por que eu estou aqui e eu vou ser psiquiatra? Esses caras estão internados, são os pacientes. Então, essa introdução autobiográfica foi mais para a gente pensar sobre qual é a diferença entre nós e os pacientes, afinal. Tem tanta diferença assim? Quando a gente fala sentença de vida, eu não usei a palavra, quer dizer, eu não sei qual foi o sentido que o editor da Márcia
quis dar para ela. Mas sentença, para mim, tem uma conotação meio pesada, porque é uma condenação, né? Em geral. Então, por que estar vivo é uma condenação? E a gente, às vezes, escuta certas coisas, não só em relação a pacientes portadores de ELA, mas também pacientes oncológicos, do tipo assim, coitado, tá preso nele mesmo. Eu sempre tenho vontade de rir quando eu escuto isso, porque eu não conheço ninguém que esteja livre de si mesmo, na verdade. Então, o problema básico é a gente conviver com a gente mesmo. Então, eu até trouxe esse livro aqui para recomendar para vocês. É de um cara chamado Zygmunt Bauman. E tem uma carta que ele fala assim, eu vou ler só um pouquinho. O livro chama 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. E o capítulo 2 ele fala: sozinhos no meio da multidão. O jornal Chronicle of Higher Education publicou recentemente em sua página da internet a história de um adolescente que enviou 3.000 mensagens de texto num único mês. Eu tenho a impressão que hoje em dia todo mundo faz isso. Mas no tempo que o Bauman escreveu isso era surpresa ainda. Isso significa que ela mandou uma média de 100 mensagens por dia, ou cerca de uma mensagem a cada 10 minutos do tempo em que esteve acordada. Manhã, tarde e noite, dias úteis e fins de semana. Tempos de aula, horas de almoçar e fazer dever de casa de escovar os dentes. Assim, a adolescente nunca ficou sozinha por mais de 10 minutos. Nunca ficou só consigo mesma, com seus pensamentos, seus sonhos, seus medos, suas esperanças. A essa altura, ela deve ter se esquecido de como uma pessoa vive, pensa, faz coisas, ri ou chora na companhia de si mesma, sem a presença de outros. Melhor dizendo, ela nunca teve a oportunidade de aprender essa arte. O fato é que somente em sua incapacidade de praticar essa arte é que ela não está sozinha. Porque, quando eu falei da experiência que a gente ia fazer, essa experiência simples da gente ficar longe da tela durante uns minutos aqui. Se você examinar o seu corpo, talvez algumas pessoas percebam um leve incômodo de não estar podendo olhar para a tela agora. Isso eu estou falando de uma maneira acusatória, porque eu uso telefone também. Mas a questão é, a gente tem que se distrair da nossa angústia. Existem várias formas da gente fugir da angústia. Tem compulsões alimentares, sexuais, trabalho, jogo, tantas, né? Tem outros recursos menos danosos, mas o fato é que a gente vive fugindo desse encontro com nós mesmos. E é curioso porque frequentemente as pessoas me procuram para se queixar de que quando elas estão com elas mesmas, o que elas encontram é um vazio. Como se não tivesse mais nada para fazer ali, ou para ser. No entanto, nessa breve experiência da gente, vocês perceberam que a gente tem um corpo, né? A gente tem uma âncora na realidade. Mas a gente pode desenvolver, tem uma tecnologia bem nova que foi desenvolvida 2.600 anos atrás, mas que continua nova. Isso é que é interessante. Eu pensei na inovação. Por que estão me chamando para esse treco? Porque, na verdade, o que eu faço não tem muito de inovação, num certo sentido, mas tem em outro. Porque a gente tem uma mania de controlar tudo, de querer controlar tudo fora, de resolver questões fora da gente. E é importante.
graças a isso, a gente desenvolveu todas as tecnologias, das quais algumas eu pude ser testemunha hoje na visita ao laboratório. Maravilhoso você poder ajudar as pessoas a se comunicar, a se mover, pessoas que perderam essa capacidade. Mas só que tem uma tecnologia que está ao acesso de todos nós, mas que a gente não usa, que é uma tecnologia para você conhecer como você é, como é que você funciona. Para lidar com a angústia, a gente não tem só essa tecnologia. Claro que a gente tem recursos cognitivos, você pode estudar sobre a angústia, ler filosofia, psicologia, um monte de coisa. Você pode tomar remédio. Eu sou psiquiatra, eu passo remédio. Aliás, isso é um detalhe gozado, né? As pessoas falam, mas como você... Eu estou te procurando para me tratar, porque eu sei que você é budista, que você é ordenado, então você não vai passar remédio para mim. Eu falei, tá maluco, né? Porque eu sou budista, mas eu não sou maluco, apesar de ser psiquiatra. Então eu passo remédio para as pessoas. Quando é necessário, eu não acho que remédio é uma panaceia. Nada é uma panaceia, ainda bem que ele já explicou o que é panaceia. Eu não acho que o remédio resolve tudo. Mas só quem teve uma crise de pânico sabe como é delicioso você botar um Rivotril embaixo da língua e 5 minutos depois dar um sorrisinho e dizer assim, melhorei. Que delícia. Eu sei porque já experimentei. Na verdade, eu não sou imune a essas coisas. Mas eu também descobri que angústia não mata ninguém nesse sentido típico. E que o problema hoje em dia é que a gente não quer sentir nada desagradável. E a angústia se torna desagradável porque a gente tem medo dela. Então, mas o que isso tem a ver com tudo que a gente está discutindo aqui? Do mesmo jeito que a Ana Cláudia falou, que as pessoas só procuram cuidado paliativo quando faltam horas para morrer, como se o cara paliativista fosse dar extrema-unção. Muitas vezes as pessoas só pensam em procurar estratégias para lidar consigo mesmas, ou quando estarem obrigadas a estar consigo mesmas, quando elas estão numa situação muito extrema. Quando, de repente, elas estão realmente meio enclausuradas. Então, na verdade, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas que se chamam nós mesmos, antes da gente ficar numa situação difícil. Do mesmo jeito que comunicação alternativa, você não vai aprender quando você já não puder ter. Então não adianta você querer aprender a meditar quando você já estiver faltando 10 dias para você morrer. Não é assim que funciona. A gente tinha um programa de meditação no Hospital da Lagoa para pacientes que depois incorporou equipes também. Pessoas da equipe trabalham. Curiosamente, não os médicos. Ia todo mundo, menos médico. Teoricamente, porque não tem tempo, né? Como se os técnicos de enfermagem tivessem mais tempo, né? Aquelas pessoas que passam o dia inteiro dando banho, dando comida, limpando o paciente. Mas sempre encontravam aqueles 15 minutos. Mas os colegas nunca tinham tempo, né? Porque estão sempre salvando vidas o tempo todo. Se eu acreditasse nisso, eu seria um homem feliz. Mas, enfim. O que acontece é o seguinte, a gente tinha um programa de meditação que depois evoluiu para um programa de cuidados contemplativos. O que é isso? A gente começou a treinar pessoas para visitar os pacientes que não tinham visita, que não tinham acompanhante. Pessoas que passavam a visitar. Mas a gente rapidamente descobriu que a gente tinha que treiná-los não para fazer nada. Porque no hospital não era para isso que eles estavam sendo convidados. Porque tinha técnico de enfermagem, não era para dar banho no paciente. Não faltava pessoal. A gente tinha que treiná-los em suportar a angústia. E não querer fazer nada. Essa é a parte mais difícil. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam para você, quando elas são voluntárias no hospital, é: o que eu tenho que fazer? E aí, se você fala assim, nada, a pessoa fica aquela cara assim, tu tá de brincadeira, né? Eu falei, não, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se você puder ficar de bico calado, não falar nada, e pelo menos aprender a observar, já vai ser uma grande coisa. E aí a gente começou a treinar as pessoas para entender o processo de terminalidade, entender o processo de doenças graves, entender que elas iam visitar os pacientes não para resolver nada,
mas para serem presenças. Presenças que pudessem estar em silêncio se fosse necessário. Esperar o paciente provocar. Esperar o paciente querer fazer alguma coisa. E aí, fazer o que o paciente pede. Contar uma história, conversar, ler uma revista, meditar. Embora eu tenha uma orientação budista, não tinha nada a ver com religião nesse sentido. Então, a gente tinha gente de várias religiões. Então, na verdade, eu acho que todos esses programas que falam de cuidados teriam que incluir uma parte do sujeito aprender primeiro a se cuidar. E se cuidar nesse sentido de aprender a conviver consigo mesmo. E aprender a meditar por causa disso. Eu ouvi dizer, disseram por aí, que o professor Ricardo não medita. E que seria impossível botar ele para meditar. Não é verdade, é? Não. Isso, olha que bonito. Olha a cara. Não sentiu convicção nisso, né? Vamos fazer uma experiência? Bora? Então, o que eu queria sugerir para vocês, depois eu vou deixar um link com a Marisa, o pessoal. A gente tem meditações guiadas de acesso gratuito, mais de 900, alguma vai servir para tu. Mas a gente tem meditações para luto, meditações para tudo que serve. E é importante a gente entender que a gente tem que, às vezes, aprender a parar e não fazer nada. Porque quando a gente fala sentença de vida, tem esse aspecto meio dúbio. A gente está condenado a viver. E se a gente não aprender a viver bem com a gente, essa coisa pode ser muito difícil. Porque a tua companhia não vai te abandonar. Você vai estar com ela o tempo todo. Tem gente que não suporta isso, infelizmente. Termina dando adeus à vida, voluntariamente. Mas a gente supõe que a gente está numa busca de encontrar a nossa vocação. Ou seja, vocação tem a ver com chamado, né? O que é que chama a gente? Qual é a vocação da gente? Qual é a missão da gente? Como é que a gente pode atender esse chamado? Como é que a gente pode ser um membro da nossa coletividade, exercer a possibilidade de cuidado? Eu sempre falo, você não precisa ser salvador do mundo. Se você cuidar de uma pessoa, de um cachorro, está maravilhoso. O importante é você poder desempenhar alguma atividade. Se você puder ser professor, profissional de saúde, poxa, aí já é um privilégio, porque você vai ter acesso a muito mais gente. Mas aquela colega de ontem, eu não sei se está aqui, né? Ela é psicóloga, trabalha com o Mário, né? Uma que falou. Eu me lembro que ela fez uma pergunta para a Ana, que era, se eu não me engano, era do tipo, por que algumas pessoas não aguentam, né? Claro que tem uma questão individual de vocação também. Eu não aguento muito ver sangue, por exemplo. Então, eu também preferi ser psiquiatra por causa disso, né? Eu não ia ser cirurgião. Aliás, eu sou totalmente descoordenado, não ia adiantar nada. Eu ia ser um assassino, mas enfim. Veja, até posso legalmente ainda operar, mas Deus me livre, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, todo mundo pode aguentar. Mas é mais do que aguentar. É lidar com. Porque se você não for capaz de lidar com a angústia que você vê no outro, é porque você não lida com a sua também. Se você não lida com a sua, talvez você não possa nem viver, né? Porque não é só um paciente que está com uma situação grave, uma doença difícil, que vai te angustiar. Tudo vai te angustiar. A gente vive um mundo que não está aí para agradar a gente. Então, a questão da meditação não é você atingir um estado beatífico, ir para o nirvana, chegar num lugar que está ausente da realidade. Ao contrário. Toda meditação começa com esse primeiro passo que a gente fez aqui. Aterramento, sentir o corpo, lembrar das intenções da gente e entrar em contato com a nossa emoção. Vamos fazer 10 minutos de meditação. Garanto que vocês vão sair daqui iluminados. Iluminação garantida, o seu dinheiro de volta. Se bem que a inscrição é gratuita, né? Então... Ricardo, você não me decepcione, hein? Depois você pode dizer que você está inaugurando um setor de inovação, uma nova tecnologia
chamada meditação. Então, vamos abrir os pezinhos de novo. Inspira. Bruna, inspira aí. Relaxa. Solta os ombros, meu filho. Isso. Você pode deixar a mão no joelho ou deixar uma mão segurando a outra. Deixa os olhos fechados. A gente não precisa fechar os olhos para meditar, mas quando a gente treina assim, num ambiente muito claro, em público, com muita gente, é mais fácil ficar de olho fechado. Mas você pode meditar no meio da Central do Brasil. A Central do Brasil é uma estação que tem lá no Rio, bem barulhenta. Mas você pode meditar em qualquer lugar. Se a meditação só servisse no alto da montanha, a gente estava lascado. Ia ter que todo mundo morar no Himalaia, né? Então vamos com calma. Inspirando e expirando suavemente pelo nariz. Quem puder. Quem não puder, respira pela boca. Sente o chão debaixo dos teus pés. Sente teu corpo presente aqui e agora. Nesse momento inicial de meditação, agradece você estar viva, poder estar nesse ambiente, poder compartilhar esse momento com tanta gente legal. Agradece pela tua história, pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas que aconteceram. Mas tudo o que aconteceu te trouxe até aqui. Inspirando e expirando suavemente pelo nariz. Procura sentir seus ombros soltando. E agora, em cada expiração, imagina que tem como se fosse assim uma pirâmide invertida no teu tronco. Sabe aquelas pirâmides do Egito? Imagina que tem uma pirâmide de cabeça para baixo no teu tronco. A base está nos ombros, a pontinha da pirâmide está embaixo do teu umbigo, lá no centro do corpo. Aí cada expiração é como se você pudesse se ver escorregando por dentro dessa pirâmide e indo sentar nesse lugar, 4 dedos abaixo do umbigo, no centro do teu corpo, como se tivesse uma ilhota lá. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E esse centro é como se fosse uma ilha, uma correnteza passando em volta. Essa correnteza é o que a gente chama na nossa tradição de correnteza dos sons do mundo. Ela engloba a minha voz agora, os pensamentos de cada uma de nós, os ruídos do ambiente, as sensações corporais, tudo que acontece, tudo que aparece e desaparece. Tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. E a gente não vai tentar interromper isso, não. A gente vai simplesmente deslizar na expiração e nos aquietarmos no centro. A gente não tenta parar a correnteza. A gente simplesmente aprende a ficar quieta, deixando a correnteza correr. De vez em quando você vai descobrir que você foi arrastada pela correnteza e de repente você se vê capturada por uma lembrança, uma preocupação, um pensamento. Não importa. Toda vez que você perceber que se distraiu, simplesmente lembra da tua intenção de praticar a presença nesse momento, que é meditar, e volta para o aqui e agora. Aqui é esse corpo, agora é a sensação física da expiração. Então, cada vez que você se distrair, não tem problema. Não está meditando errado. Simplesmente você está fazendo alguma coisa que você foi treinada para fazer a vida inteira, se distrair. Então, quando ocorrer uma distração, aceita, acolhe, mas volta para o aqui e agora. Aqui é o corpo,
Agora é a sensação física da expiração. Esse movimento vai acontecer dezenas ou centenas de vezes durante a meditação. Depende do tempo que a gente estiver meditando. Isso não quer dizer que a gente não sabe meditar, apenas quer dizer que é isso. A gente vai e volta. Observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração tem um espaço onde até a musculatura respiratória parou. Não precisa forçar esse tempo, não precisa prender nada, mas observa que existe esse espaço onde não tem nem movimento da respiração. E esse espaço é como se fosse uma representação do chão da nossa experiência. Nesse espaço tudo acontece. Inspiração, expiração, a correnteza dos sons do mundo, distração, não distração. E a gente pode aprender a observar esse espaço sem precisar reagir instantaneamente. Então, quando aparecer um sentimento, uma ideia, a gente pode simplesmente olhar para aquilo sem classificar, sem julgar, sem querer se livrar nem atrair, observar. E deixar ir embora do jeito que veio. Inspirando e expirando, se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar a gente a voltar para esse momento aqui. Não precisa abrir os olhos rápido. Abre no seu tempo, na sua velocidade. Quando você quiser, vai se espreguiçando devagar, sem pressa. Mexendo os dedinhos, bocejando. Então, isso 10 minutos de meditação dá para qualquer um fazer, em qualquer lugar. A gente tem um protocolo, que é aquele de aterramento, intenção. Isso aí tem uma coisa muito básica que a gente pode fazer antes de qualquer interação com o paciente, com a gente mesmo, que é uma maneira da gente ficar presente. E nunca tá, porque às vezes a gente não consegue, né? A gente está no outro lugar e está aqui ao mesmo tempo. Então a ideia, o Jack Kornfield, ele desenvolveu um programa de 8 semanas, vocês devem conhecer essas coisas, chama Mindfulness Based, não sei o quê. Mas na verdade quem inventou isso, há 2.600 anos atrás, foi o Buda. Mas ele não tinha copyright, né? Nem patente do tema. E, na verdade, eu não tenho nada contra mindfulness, que fique claro. Eu só não gosto muito porque, normalmente, quando a pessoa ensina mindfulness, faltam os outros dois, digamos assim, tem um tripé sobre o qual a prática que o Buda ensinou se baseia. Então, tem mindfulness, que é essa parte de meditação, mas tem ética e tem compaixão. Então, quando você ensina mindfulness sem ética e sem compaixão, é perigoso. Porque, veja bem, você pode ser um sniper, um cara que fica 8 horas parado, tipo, não pode dar um tiro na cabeça de uma pessoa. Que é um cara com mais mindfulness do que isso. Ele consegue ficar parado, se concentrado e dar um tiro na hora certa. Mas onde é que está a ética e a compaixão? Então, eu sempre achei, a gente, não só eu, né? Muita gente que trabalha com isso acha perigoso você só ensinar uma perna desse tripé. Então, normalmente a gente sugere que você não pratique só meditação, mas entenda o que é compaixão, que a Ana falou já tanto. E também tem uma parte de ética, que não vou entrar em detalhe, mas tem todo um treinamento em ética, né? Ética das relações. Enfim, então a ideia é que se a gente quiser não só atender melhor nossos pacientes, mas também se a gente perceber como é importante que eles sejam treinados para estarem consigo mesmo
em qualquer circunstância. Porque uma doença grave, seja uma doença rara ou não rara, uma doença que ameaça a vida, ela coloca a gente diante de questões muito importantes. Então, todas as pessoas que eu trabalhei que estavam num caminho de terminalidade, elas aproveitaram bastante isso. Até porque elas aprenderam a ficar com elas mesmas. E a experiência da doença grave é uma experiência muito solitária. Porque por mais que você tenha cuidadores, pessoas que cuidem bem, só você está vivendo aquilo. E só você pode dar conta daquilo. Ninguém pode viver aquilo por você, na verdade. Você pode ajudar a pessoa. Como eu disse, tem remédio, tem ajudar a pessoa a meditar, tem todo um tipo, tem muitos recursos. Mas se ela não souber lidar com ela mesma, ela não vai poder nem usar os recursos que ela tem. Então, a inovação da gente tem a ver com isso, na verdade. Talvez é uma brincadeira, mas a inovação talvez seja a gente poder colocar isso num ambiente tecnológico moderno, entendendo que existe uma tecnologia de lidar com a mente também, que não precisa ser remédio necessariamente, que pode ser uma maneira de lidar. Tu conseguiu meditar, afinal? Viu? Falei para tu. Tu duvidou, né? Coração de pedra, né? Agora eu lembrei. A gente pode citar essas coisas. Oi? Aí já é outra coisa, chama-se mediunidade. Eu vou te explicar. Vou te explicar, porque essa é um outro interesse meu, mas não é o de hoje, não. Não é para hoje, não. Aí já avança muito o tema, né? Gente, mas é isso. Eu agradeço a disponibilidade de vocês para a gente ter essa experiência, né? E muito bom estar aqui. Obrigado. E para continuar, então, essa conversa, a partir do que foi apresentado, convidamos aqui a professora Heloísa Andrade, que é diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, IFHT, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Heloísa Oliveira, porque Andrade é meu nome. Eu li aqui na meditação, tá escrito Oliveira. Ei, o que é que você fez comigo? E Marise Medeiros, que é psicóloga e também mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação em Saúde da UFRN. Boa tarde, gente. Eu imagino que tá todo mundo, né? Eu ainda estou meditando, eu acho. Quero agradecer primeiramente, Alcio, muito obrigada. Eu imagino que talvez não tenha sido o conteúdo que vocês esperavam, mas tenho certeza que era o conteúdo que cada um de nós aqui precisávamos hoje. Não tenho dúvida que cada um vai sair aqui de uma forma diferente de pensar e de manejar, né? Nosso trabalho do dia a dia, quem trabalha com saúde. Não apenas quem trabalha com saúde, o ser humano em si precisa desse conteúdo tão rico. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta que eu fiquei bem curiosa. Como é que o senhor utiliza, não apenas a questão da aplicação, mas dá para perceber a relevância, o conteúdo que o senhor tem, assim, muito, não sei se a palavra seria espiritualizado ou se transcende isso, mas no cuidado com seus pacientes, de um modo geral, principalmente como o seu público são pessoas com doenças raras, pessoas em fase de terminalidade. Eu queria saber como o senhor utiliza na sua prática profissional. E os desafios, porque não é comum de um professor encontrar um profissional da saúde que tenha essa sensibilidade, que tenha acesso a esse conhecimento tão extremamente importante que é o encontro de cada um consigo mesmo. E eu imagino que deve ser desafiador demais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Obrigado. Na verdade, eu me lembrei muito agora do Ricardo, que ele me contou a maneira pouco ortodoxa que ele foi ampliando os espaços do Laís, né? Uma maneira não muito ortodoxa, né? Mas no começo é porque ninguém percebia, né, Ricardo? Ou seja, a vantagem da gente ser psiquiatra, coisa assim, é que frequentemente ninguém te percebe no hospital geral, porque você não é o cara do hospital geral. Se você for num hospital psiquiátrico é diferente. Mas eu trabalhava no hospital geral. Então, no hospital geral, se eu não saísse nu pelo corredor correndo, acho que ninguém ia perceber nada, entendeu? Assim, o resto eu podia fazer. Então, quando eu tinha muita liberdade para fazer as coisas, e as pessoas gostavam de mim porque, de alguma maneira, isso funcionava para os pacientes. Então, eu comecei a experimentar, e tinha essa liberdade de experimentar. E, aos poucos, alguns colegas que conviviam mais na clínica médica, lá na oncologia, eles começaram a ver resultado nos pacientes e começaram a querer experimentar para eles. Então, eu tive uma certa bênção de poder trabalhar com eles nesse caminho da espiritualidade também, que é um caminho que eu valorizo, eu pessoalmente. Mas com os pacientes foi muito interessante, assim, coisas que o Hospital da Lagoa ele tem algumas vantagens, que as enfermarias são pequenas, não é pequena de tamanho, assim, mas tem 2 pacientes por enfermaria. Então, não afetava muito, normalmente. Eu conseguia trabalhar com 2 pacientes ao mesmo tempo, sem atrapalhar muito. Porque se fosse uma enfermaria com aquelas coisas, com 10 pacientes, como é que você vai meditar com um paciente ali, os outros 9 conversando, não sei o quê. Mas teve um que eu vou contar um caso, vou me permitir 5 minutos, porque foi muito legal. Esse foi um dos primeiros que eu realmente vi a possibilidade de eficácia. Era um paciente do interior de Minas, que estava esperando um transplante de pulmão lá no hospital. E, bom, enfim, então ele estava preso ao tubo de oxigênio e ele não podia se separar daquele oxigênio em momento algum. Mas ele era um cara tão criativo que ele arrumou extensão daquele tubo com a manutenção do hospital, então ele conseguia levantar do leito, ir até o banheiro, tomar banho de chuveiro e voltar com aquela cobra toda atrás dele. E ele era um cara muito legal, tinha 40 e poucos anos. E aí um dia eu chego lá e me disseram assim, o residente que cuidava dele virou e falou assim, ele está muito deprimido. Eu falei, cara, não sei se ele está deprimido, ele está triste, né? Se você estivesse preso no leito há 6 meses esperando um transplante de pulmão, acho que você não ia estar alegre também, mas se quer chamar de depressão, tudo bem. Ah, mas o senhor não acha que ele precisa de um antidepressivo? Eu falei, não, acho que ele precisa de um pulmão. Outra coisa. Agora, de qualquer maneira, vamos lá. E aí eu comecei a conversar com ele, e tinha uma Bíblia na mesa de cabeceira. Eu falei, o senhor gosta da Bíblia? Ele falou, eu gosto. Eu falei, eu também. Eu falei, você conhece a história de Jó? Aí ele falou assim, conheço. Eu falei, pois é, então eu vou combinar com o senhor. Toda semana eu vim 3 vezes por semana aqui para a gente conversar, para a gente estudar a história de Jó em conjunto. Aí, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei assim, bom, a história é assim, eu vou contar do meu jeito. Estava lá Deus tomando chopp com os anjos, aí chegou um cara chamado Satanás. Aí ele falou, senta aí, Satanás, bebe uma com a gente. Ah lá, Jó, aquele é o cara está sempre me respeitando, o cara que rende graça, o cara que, o cara é bom. Aí Satanás viu, também, né? Tu deu tudo para ele, o que tu quer? Que ele odeie você? Aí Deus falou assim, vai lá e tira tudo dele, mas não toca nele. Enfim, a gente foi assim, e ele falou assim, o senhor conta essa história de um jeito meio estranho. Porque, aí ele falou para mim, eu sou ministro lá no interior de Minas. Eu nunca contei assim. Eu falei, bom, mas o senhor é ministro lá na sua turma. Eu sou ministro daqui do hospital, então eu falo do jeito que eu quiser. Mas ele gostava de mim, então ele não se incomodou. E ele começou a ficar interessado na história. Mas o que importa é que depois de uns 2 meses, a gente chegou no ápice da história, quando Deus aparece para Jó. Eu conheci a história de verdade, porque, por incrível que pareça, eu tinha estudado a Bíblia, viu, Ricardo? Estudado de verdade com um professor da Universidade Hebraica, que estava lá no Rio, e fez um curso sobre a Bíblia, e traduzia na hora. Então eu falei direitinho, só mudei um pouco certos aspectos. Mas aí Deus aparece para ele numa nuvem de pó, e aí pergunta para ele, Jó, tu estava quando eu criei o mundo? Tu estava aí quando eu criei as estrelas, os planetas? Então, Deus vai falando com ele, até que Deus vai, e por que tu acha que tu tem que saber por que eu faço as coisas? Aí o cara abriu um olho assim e falou,
entendi, então eu não tenho que saber por que eu tenho essa doença. Eu falei, acho que você entendeu o espírito da coisa. Não tem porquê, cara, aconteceu com você. Agora o que a gente pode fazer, como é que a gente vai lidar com isso? E aí, mas não é só a historinha que é interessante. Cada vez que eu ia lá, eu fazia meditação. Ele falou, mas meditação é uma coisa meio assim do Oriente, doutor? Eu falei, sim, daí. O que o senhor pratica também, lá já é aquela coisa, né? Também é Oriente, né? Ele falou, é. Eu falei, então tá bom, vamos com calma, você não precisa se converter a nada não, mas vamos meditar. E aí eu fazia com ele um tipo de visualização, porque quando ele ficava ansioso, ele ficava sem ar. Então, a gente fazia visualizações para ele aprender a controlar a dispneia dele. E aí eu sempre terminava a visualização, eu começava a visualização perguntando, onde é que o senhor acha que é o lugar mais tranquilo para o senhor? Ele falou, um campo de bananeira. Eu falei, jamais imaginaria isso, né? Mas tudo bem, mas foi uma boa escolha, porque ele, inclusive, sentiu o cheiro da bananeira. É um negócio interessante. Ele foi criado no interior de Minas, né? E aí, no final, eu dizia para ele, assim, quando estava no final da visualização, assim, o senhor pode imaginar, então, uma figura que o senhor admire, uma figura religiosa que o senhor sinta confiança. Então, no final da meditação, ele via Jesus chegando, sentando com ele no campo de bananeira e ficando de mão dada com ele. Eu falei, olha, se algum dia as coisas não correrem da maneira que o senhor está esperando, de repente o senhor segura na mão de Jesus e vai com ele, não importa, não interessa para onde, mas o senhor vai bem. Ele realmente teve que ir porque o transplante não chegou e ele faleceu. Mas o residente foi falar, mas o que você deu para ele? Eu falei, dei atenção, mano. Não foi só nada. Só atenção e a possibilidade de ele refletir sobre o adoecer dele. Que não tinha o problema é que a gente fica buscando uma explicação para as coisas. E a gente tem que buscar um sentido diferente. Explicação é uma coisa, sentido é outra. E ele conseguiu achar um sentido na vida dele, mesmo naquela doença. E a possibilidade dele evoluir. Então, não sei se eu respondi o que você perguntou ou não, né? Bom, acho que é a minha vez. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Quando eu vi o título da palestra, Doenças Incuráveis, uma Sentença de Vida, eu comecei a pensar, eu vou falar de quê? Eu vou falar de pulsão de vida, de pulsão de morte, do que eu vou falar? E aí me ocorreu dividir com vocês, primeiro, uma reflexão que é sobre a enorme ferida narcísica que é a incurabilidade. Toda vez que você pensa que traz alguma coisa incurável, o teu ego é assim esfaqueado, dilacerado, é um sofrimento absurdo. Só que há algumas dessas incurabilidades que não levam a uma letalidade, né? A gente tem herpes e vive com ela. Eu tenho diabetes e vivo com ela. Quando descobri a diabetes, emagreci 15 quilos, assim, de chofre, né? E depois entendi que eu tinha que conviver com ela, e o meu ego tinha que se curvar a viver sem açúcar e a reduzir a dieta numa série de coisas. Mas quando a incurabilidade ela encaminha para uma morte mais rápida, né? A gente não sabe nunca quando a morte é rápida. Você sai ali e cai um avião na tua cabeça. Mas... Não, mas você estando na Terra, só cai na tua cabeça. Então. Salvam-se todos os passageiros. Bom, só não se salva aquele que o avião caiu na cabeça. Pronto. Está mais contente assim. Então, pessoal, isso vai contra aquele velho anseio do ser humano pela juventude e imortalidade, né? Que acompanha pelas eras afora o ser humano e se expressa em códigos, sinais e lendas, e na arte, nas obras de arte também, né? Onde é que está a fonte da juventude, aquela que você vai mergulhar o bebê e nunca vai adoecer? E aí, quando eu cheguei aqui e encontrei essa... aí, junto com isso, pensei numa outra coisa, que é um filme que eu acredito que muitos tenham visto, ele se chama Filadélfia. Filme conhecido com... Olha, eu uso muito celular,
que na minha idade me ajuda na memória, né? Eu fiquei, não, agora eu sei, porque eu fui lá, olhar. Eu me lembrava do Denzel Washington e não me lembrava do Tom Hanks. Aham. E o Antônio Bandeiras. E aí tem uma cena naquele filme que é uma apologia à morte, que é quando ele está com acesso, né? e venal, e ouve uma área belíssima da Maria Callas e canta e dança, e sai dançando com aquele suporte do soro, né? O filme mostra uma mudança profunda na vida daquele homem, a partir do descobrimento da AIDS e como isso aconteceu. Eu vou ser muito sincera para vocês, fica um pouco autoajuda demais para mim, porque eu acho que a coisa não acontece assim. A coisa acontece à medida que você se autodescobre, que você mergulha mais profundamente na sua vida, avalia as coisas, procura melhorar. Eu gosto muito de um psicanalista chamado Erik Erikson. Ele faz uma visão do desenvolvimento humano. Primeiro foi em 8 idades e depois em 9 idades. E eu, ouvindo o Alcio falar aqui, eu me lembrei muito do momento em que ele descreve a passagem da adolescência para a primeira adultice, que é a definição de uma identidade e depois os sentimentos de produtividade, generatividade, integridade, e nenhum desses sentimentos se constrói sozinho, né? Se constrói na relação com o outro, no cuidado da natureza, dos animais, de crianças que não precisam obrigatoriamente ser seus filhos, né? Mas o cuidado das gerações jovens, publicação de livros, né? A escrita das suas ideias. Todos esses movimentos de generatividade fazem com que você seja, na realidade, imortal, porque você está continuado, presente, registrado no mundo. Bom, chegando na pergunta que eu quero te fazer, que são as minhas divagações, tá? Enquanto eu vinha para cá, almocei e pensei e tal, entrei para fazer umas pesquisinhas aqui dos nomes que eu não me lembrava. Bom, aí eu trabalho com tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, essas tecnologias, elas não têm, eu acho, né, uma aplicabilidade imediata na preservação da vida, diferentemente dos trabalhos maravilhosos que o Laís faz em inovação. E ela cria, e é sobre isso que eu queria te ouvir. As tecnologias, elas criam uma utopia hedônica. Tá? Eu faço muitos elogios e muitas críticas ao uso das tecnologias. O que eu estou chamando de utopia hedônica? Você muda de perfil e você pode ser o que você quiser no ciberespaço. Muda de sexo, muda de idade, muda de nome, muda de tudo. Você pode matar pessoas, né? Porque cada vez que você bloqueia alguém, ou que você invalida alguém, ou que você ataca e desmoraliza alguém na internet, você está matando aquela pessoa. Quando você produz fake news, quando você agride pessoas, né, difama pessoas. Então, é isso que eu chamo de utopia hedônica. E aí eu queria saber se no teu trabalho, nessa prática bonita que você descreveu aqui, em algum momento você percebe uma interferência dessa utopia hedônica e dessas questões comunicacionais utilizando as tecnologias digitais, e que interferência tem nesse trabalho e nessa questão da finitude e da incurabilidade. Tá? Então, essa é a pergunta. Obrigado, Luísa. Na verdade, você tocou num ponto super importante, porque
É curioso, quando as pessoas estão acometidas de uma doença potencialmente fatal, frequentemente elas começam a prestar atenção. Não são todas, mas frequentemente elas começam a prestar um pouco mais de atenção na vida real, não na vida virtual. Mesmo quem é muito viciado em virtualidade. Então elas têm um choque, né? Aquela puxada de tapete violenta, e elas têm que lidar com a realidade da finitude. Mas nem todo mundo está exposto a esse tratamento de choque, né? Então, na verdade, você falou muito bem da ferida narcísica, né? Hoje em dia, não é o grosso dos pacientes hospitalizados, porque eles têm outros problemas, essas coisas mais reais. Mas as pessoas que vão para o consultório, procurar os psiquiatras, ou pelo menos a mim, frequentemente tem uma diferença do que era 40 anos atrás. Eu me formei em 79. Quando eu me formei, ninguém queria dizer que ia no psiquiatra. Todo mundo fazia análise. Aí o cara estava fazendo análise, tomando Aldol e Fenerganas. Nossa, sua análise é forte mesmo. Análise daquela da raiz mesmo. Mas, de qualquer maneira, isso foi mudando ao longo dos anos. Então, muita gente já chega no consultório hoje te pedindo remédio. Nem quer muita conversa. Já fala assim, eu quero tomar um remédio que a minha namorada tomou Ritalina, ela está ótima, está produzindo pra caramba no trabalho. Isso é maravilhoso. Aí eu falei, nossa, é mesmo? É? Que bom, mas você sabe que eu estou com um problema? Estou sem receituário amarelo, não consigo nem passar esse negócio. Acho que vai ter que procurar outro. Se é só passar isso, nem precisa pagar, pode sair fora. Aí o cara, pô. Mas é o problema do narcisismo, que você falou do hedonismo, né? Quer dizer, e a gente pensa em narcisismo como sendo o narcisismo da vaidade, o narcisismo da pessoa que se acha. Mas acontece que a gente recebe um monte de gente que se acha de um outro jeito, se acha no sofrimento também. Tem um narcisismo negativo, que às vezes a pessoa que está deprimida, ela até fica meio, desculpe o termo, puta com você, porque fala assim, porra, mas tu está só preocupado contigo mesmo, né? O mundo está caindo em tua volta e tu tá me dizendo, não consigo isso, não consigo aquilo, nossa, como eu sou péssimo. Eu falei assim, você é a pior pessoa do mundo. Mas isso aí é narcisismo, você sabe, né? Aí o cara, pô, mas assim, eu falei, tem narcisismo positivo e narcisismo negativo. Eu tenho um psicanalista, eu esqueci o nome dele, me ajudem. É aquele que falou do narcisismo de morte, que eu esqueci. Ele tem um nome francês, ele tem um nome em inglês, mas ele é francês. Mas, enfim, ele falava do narcisismo de morte. É um narcisismo em que você incorpora uma coisa de morte e negatividade. Mas por que tanta gente com problema narcísico atualmente? Porque essa é a construção da cultura hoje. A gente está numa sociedade neoliberal e uma sociedade que endeusa a tua capacidade individual. Você tem que resolver tudo sozinho, e ter qualidade de vida, e produzir bastante. Mas é você que tem que fazer isso. Então, se você não consegue, o problema é teu, entendeu? Aí você vai no psiquiatra para tomar Ritalina e, de repente, você vai trabalhar 15 horas por dia, 18, feliz e contente. Mas por que isso, entendeu? Por causa de uma fantasia de produtividade que tem a ver com esse neoliberalismo perverso, na verdade, com o anarcocapitalismo, na verdade, com a necropolítica, porque a coisa é usar o sujeito até ele virar um bagaço, na verdade. Então, a gente tem uma mistura muito perversa da coisa da organização social capitalista com o narcisismo. Na verdade, o capitalismo é um tipo assim, é um ego gigantesco colocado na sociedade, né? Então, é acumulação, tudo é meu, eu tenho que produzir, dominar, eu tenho que ter tudo. E a coletividade não interessa, a construção do coletivo, né? A gente sofre disso no Brasil porque, na verdade, a gente ainda não conseguiu construir uma ideia de coletividade bacana e de cidadania, né? Quer dizer, uma sociedade escravista, ela demora muito para se libertar desse fantasma da escravidão, principalmente quando ela não discute. Porque a gente aqui é rei de esconder as coisas. Então, tipo, eu cresci lendo uma cartilha, talvez a Marta conheça, A Mágica do Saber. Pelo menos no Rio de Janeiro era a Mágica do Saber, que era a cartilha de criança no primário. Bom, eu tenho uma bisavó e uma avó indígena. E, na verdade, na Mágica do Saber falava assim, pois é, porque quando vieram os portugueses, primeiro eles tentaram trabalhar com os índios, mas eles eram preguiçosos, então eles tiveram que importar africanos para trabalhar, porque os indígenas não serviam muito para isso. E na minha turma, tinha um monte de criança preta e criança descendente indígena, a gente aprendeu assim. Hoje em dia eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Quer dizer, as coisas que me ensinaram. Mas
Uma sociedade que ensina isso para as crianças, quanto tempo leva? Quantas gerações vai levar para você limpar isso da cabeça das pessoas? Limpar esse efeito ruim, mas nunca esquecer o que foi feito. Porque uma coisa que me espantou muito em Berlim é que cada lugar que você passa tem uma marca. Aqui morou fulano de tal, que foi levado para o campo de concentração em tal época. Dessa estação partiram 100 mil judeus para serem eliminados. Então, é uma sociedade que está fazendo um esforço para não esquecer, né? André Green, obrigado. Aí, Janaína, presente. Então, André Green, esse psicanalista que fala do narcisismo de morte. Por isso que eu lembrei que tinha um nome em inglês, mas ele era francês. Você vê que a associação está boa, mas só não chegou no final ainda. Então, numa sociedade como a nossa, é uma mistura muito... É um caldo ruim, porque tem essa coisa de esconder a história, esconder o que aconteceu, misturado com esse estímulo ao narcisismo, não pode dar coisa boa, né? É uma coisa que só pode dar ruim. E, ao mesmo tempo, é uma sociedade que a gente viu até pouco tempo atrás, uma necropolítica, né? Uma coisa que estimulava a morte, mas não uma morte bacana, não uma morte consciente, não uma morte que é o coroamento da vida, não uma morte que dá sentido à vida, porque, na verdade, a eternidade pode ser uma maldição. Tu já viu o filme de vampiro? Todo vampiro quer deixar de ser vampiro, porque ficar eterno naquele estado é uma desgraça. Então, a gente fica... A morte, na verdade, se ela puder ser bem acompanhada, ela é uma bênção. Assim, do tipo, porra, você fez o que tinha que fazer, mano. Tá tudo certo, né? E eu sei que é difícil, eu sei que a Ana sabe disso também. Quer dizer, cuidado paliativo no Brasil ainda é para uma microbolha, na verdade, infelizmente, né? Por isso até que, quando a gente ouve falar em projeto de eutanásia, isso e aquilo, Deus me livre. Eutanásia num país onde as pessoas não têm acesso a um cuidado decente, isso é eugenia, na verdade. Você, mano, é o seguinte, a gente não vai te cuidar não, mas se tu quiser morrer, a gente facilita para tu... Gente, que isso? Agora, numa sociedade onde todo mundo tem acesso a cuidado de saúde, decente, bacana, aí você tem escolha realmente. Eu não teria nem discussão com isso, a pessoa não querer viver. Mas, numa sociedade que nem a nossa, falar em eutanásia para mim é pecado, né? É do tipo eugenia, do tipo... Vamos, assim, quer morrer? Mas é claro, né? O cara não tem comida, não tem tratamento, não tem cuidado. Ele vai preferir morrer, né? Para viver indignamente, né? Mas é uma discussão paralela que só que eu li um artigo outro dia e falei, meu Deus, esse pessoal está maluco, né? Quer dizer... Mas enfim, é isso. Narcisismo é um problema, né? O que a gente vai fazer com isso? E a tela, eu não tenho nada contra a tecnologia, inclusive é isso que você falou. Graças à tecnologia que tanta gente se beneficia. Mas tem que ter uma contrapartida de educação, onde tem uma educação para a arte de viver, de se relacionar, que não pode ser deixada por conta, assim, do tipo, vai aprender. Não. As escolas têm que ter isso, aprender a conversar, aprender a valorizar o tempo sem fazer nada. Quando eu estava no jardim de infância, era um jardim de infância público, você página, tinha isso na minha época, hein? Na década de 60. Então sempre tinha uma meia hora de não fazer nada, que eu achava um saco, naturalmente. Mas tinha uma meia hora para ficar parado depois do lanche, onde as crianças tinham que ficar numa esteirinha, deitadas ali, olhando para o teto. Mas eu acho que tinha um sentido, sabe? Poder ficar parado, aquietar, depois tinha um exercício físico. Eram outros tempos, mas eu acho que a gente pode ser reeducado para aprender a arte de viver. As pessoas não aprendem a morrer de repente. Elas têm que aprender a viver primeiro e descobrir que a morte faz parte da vida. Agora, essa coisa de ficar só usando o aparelho para se relacionar dá uma ilusão de relação, né? Quantos likes que você tem, quanto que não sei o que, e tal. Então é complicado. Mas obrigado por ter lembrado do narcisismo. Eu acho, Alcio, que você tocou na palavrinha mágica que é a educação. Eu acho que começa por aí, né? E talvez por algumas práticas que vão contra essa cultura da sociedade liberal, capitalista liberal pós-moderna, né? Que assim se intitula. Por exemplo, as questões ligadas ao etarismo, a não convivência entre crianças e pessoas idosas, o Vygotsky pregava essa convivência na educação como uma coisa extremamente positiva para ambos, tanto para as pessoas idosas como para as crianças também, como era bom
para todos. Então, eu acho que a palavra mágica está na educação mesmo, né? E não é em escolas cívico-militares, com toda certeza que não é. É em escolas de boa qualidade, né? Escolas públicas, educação pública de qualidade em todos os níveis, inclusiva, acessível, aberta para todos. Essa coisa que você falou do tempo deitado na esteirinha e tal, eu me lembro, eu trabalhei com o Darcy Ribeiro no Programa Especial de Educação dos CIEPs. E ele era um ardente defensor do tempo do ócio. O tempo do ócio era no currículo da escola, e ele dizia assim: gente, não é para a diretora da ordem, não é para a professora mandar pular corda, pular amarelinha, não, é para o garoto ficar deitado, olhando para cima, contando nuvenzinha. É o tempo do ócio, é o tempo dele ter o direito de escolher o que fazer ou não fazer nada, né? Então, eu acho que a palavrinha mágica é mesmo educação. Ela vai deixar, em relação à questão das tecnologias, vai obrigar as pessoas a deixar de cancelarem as outras, que é uma forma. Na hora eu não me lembrei do termo, depois eu falei, qual é o termo? Qual é o termo? É cancelamento. O cancelamento. Não, é apagar das tuas redes, né? Você bloqueia aquela pessoa de uma tal maneira. Pode chegar a isso, basta ter armas em quantidade suficiente, né? Segundo aí. Mata sim. É tão destrutiva quanto a bala. Né? A gente vê isso no bullying, vê isso nos suicídios nas escolas, suicídios de crianças, inclusive, né? Que sofrem bullying. Mas então é isso, eu fiquei muito satisfeita e quando você falou a palavra educação, eu fiquei mais feliz ainda. Obrigado. Eu queria te agradecer. Só uma enquete aqui. Alguém aqui não conhece Darcy Ribeiro? Não pode levantar a mão, não é uma acusação, não. Alguém já ouviu, alguém já leu uma obra do Darcy Ribeiro? Quem já leu o Darcy Ribeiro? Quem já leu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é interessante para a gente ver o seguinte. Quando você falou de etarismo, eu pensei assim, nessa falta de respeito com a ancestralidade. E a memória vai se perdendo, né? Assim, do tipo, o Darcy Ribeiro... É importante a gente ler o Darcy Ribeiro. Não estou dizendo que tudo que ele escreveu eu concordo, não. Mas é importante a gente saber o que ele escreveu. É porque as pessoas... É a mesma coisa da gestão. Quando muda a gestão no país, os projetos são abandonados para começar tudo do zero, né? É um pouco assim. O Brasil é um país que não honra a sua memória. Então você tem que começar tudo como se fosse do zero de novo e vai fazer os mesmos erros que todo mundo cometeu. Mas o cara se deu o trabalho de ter uma obra de vida, escrever, compartilhar, né? E hoje em dia pouca gente conhece a obra dele, né? Que é uma tristeza, né? E se não tiver gente como você lembrando dele, daqui a pouco ninguém vai lembrar. Mas é isso que eu digo, essa coisa do etarismo tem isso, você não respeita a ancestralidade, né? Quer dizer, a gente perdeu essa noção de ancestralidade e de respeito. Então é muito ruim, né? Porque a ideia de que só presta aquilo que é jovem, né? Quer dizer, e velho só quer dizer que a gente está perdendo a memória, né? Um pouco, né? Mas isso não é, a gente não está tão mal assim, né? Se alguém tiver perguntas a fazer aqui, o microfone está aqui. Pode ser para a professora Heloísa da Silva Gomes Oliveira, pode ser para a Marise e pode ser para o nosso palestrante, Alcio Braz. Olha... Professor Alcio, Rodrigo Furtado, eu sou médico intensivista e trabalho com cuidados paliativos. Professor, eu tenho 25 anos de formado e nunca assisti uma aula como essa. Eu também saí de casa esperando escutar termos como medicina de precisão, NASA, e alvo, e células, etc. E fui brindado, como todos nós aqui, com uma aula maravilhosa como essa. Eu trabalho com comunicação de má notícia, oratória, me preparo extensivamente para isso e fiquei muito feliz de entender ontem, com aulas quando o professor Mário Emílio e o doutor Acari. Doutora Ana Cláudia, eu não falo mais porque já é rotina. E a gente entender que o tratamento alopático, em determinados casos, em doenças graves, faz menos diferença, guardadas as proporções, dos tratamentos
contemplativos. Rubens Alves fala que a escutatória é melhor do que a oratória para fazer comunicação de má notícia. Eu queria saber como é que a gente chega perto de uma condição do senhor, não sendo psiquiatra, que não dá mais para ser psiquiatra, mas como foi esse treinamento extensivo, intensivo, diário que o senhor deve ter passado para chegar nessa condição de excelência? Bom, Rodrigo, muito obrigado. Eu estou quase acreditando que eu sou maravilhoso. Mas acontece o seguinte, olha, primeiro que dá tempo de você virar psiquiatra ainda. Não te aconselho, acho que você vai ser mais feliz. Acho que você vai ser mais feliz como paliativista mesmo. Acho mais legal. Mas vou tentar por aqui para ver se funciona melhor. O que acontece é o que eu te falei. Quando eu era criança, eu era muito míope, continuo sendo, só que eu uso lente de contato, né? E aí isso me levou a ser uma criança mais, eu diria, contemplativa pela força da situação, porque eu era muito míope, e naquele tempo as pessoas talvez não tivessem tanta atenção. Eu só fui diagnosticado com miopia, grave, miopia de 8 e 9 em cada olho, quando eu tinha 7 anos, quando eu fui para a escola primária. Quando eu estava no jardim de infância, não se fazia exame de vista para criança, em 58, 59. Você fazia, não fazia na escola pública. O fato é que eu fui tratado como uma pessoa com déficit de desenvolvimento, porque eu não conseguia fazer nada na escola, no jardim da infância. Por quê? Porque a professora fazia assim, vamos fazer origami, ou vamos fazer um carrinho de madeira. Eu não enxergava o que ela fazia, então eu não conseguia fazer o movimento. Aí a professora ficava com aquela cara compungida, né? E eu ficava junto com uns 2 ou 3 que tinham déficit de movimento mesmo, e a gente ficava ali brincando, os deficitários, os não incluídos. E aí, mas meu pai, na época ele era sindicalista do Sindicato dos Marítimos, ele era amigo do João Goulart, que na época era ministro do Trabalho. E aí as professoras tinham medo de dizer para meu pai que o filho era retardado. O termo que elas usavam era esse, não era esse termo bonitinho que eu falei agora. Então nós fazíamos os trabalhos todos. Todo mês, quando tinha apresentação dos trabalhos das crianças, sempre tinha trabalho meu lá. Eu nunca entendi bem por quê, né? Porque eu não fazia nada, né? Mas, enfim, eu tinha uma certa bronca daquele colégio, porque a gente usava um avental, tipo um saiote, em cima da bermuda. Então eu andava pela rua, ia a pé para a escola. Imagina eu, sempre uma criança mais alta do que a média, com 6 anos de idade, andando de saia. Eu olhava para aquilo e dizia para minha mãe, não vou. E aí ia, né? Naquele tempo também não era tão fácil. Se fosse hoje em dia, tudo bem andar de saia, mas naquele tempo vamos combinar que não era assim. Até que quando eu entrei no primário, tinha aquela coisa de sentar na última carteira. Eu era o mais alto, mas eu não enxergava o quadro. Aí eu fui trocando com as crianças. Aí depois de uma semana eu cheguei na frente. Aí a professora falou, por que você está fazendo aqui? Você tem que sentar lá atrás. Eu falei, eu não estou conseguindo copiar o quadro. Aí ela chamou minha mãe, leva esse menino no oculista. Aí o oculista falou, como é que esse menino só chegou aqui hoje? Aí minha mãe falou, Bom, eu vivia caindo, todo estabacado. Aí eu tive um florescimento, a minha genialidade pôde aparecer aos 7 anos de idade. Mas o que importa, porque eu estou te falando, é que durante um bom tempo eu fui deixado comigo mesmo, por uma questão circunstancial. Meu pai trabalhava, minha mãe também. Então eu brincava comigo mesmo, meu irmão era mais velho, ficava naquele negócio. Quando eu comecei a ler, então, foi melhor ainda, porque eu ficava lendo. E aí eu passei a sofrer bullying porque eu era muito alto, meio desengonçado, usava aparelho no dente, um aparelho horrível, um óculos de fundo de garrafa. Então, aquilo tudo foi me levando a ficar meio isolado das crianças. Mas quando eu cheguei no ginásio daquela época, eu era uma criança que sabia escutar muito, a escutatória, entendeu? Então eu virei o psi das crianças, porque todo mundo vinha conversar comigo com 12 anos, para me contar as tragédias, porque eu ficava só ouvindo, entendeu? Não falava nada. Aliás, continuei fazendo isso depois como psicanalista, mas isso são detalhes. Só que eu passei a ganhar dinheiro para isso. Na época eu não ganhava, não. E aí eu desenvolvi uma certa capacidade de escutar. Isso para mim foi muito útil. E na faculdade também, porque a faculdade de medicina não te ensina isso, na verdade, né? Te ensina, ao contrário, a ser meio, né, ramplido sua mesmo, né? Porque você acaba sofrendo bullying dos professores se você não tiver uma certa postura, né? Se você não fizer certas coisas. Então,
eu acabei desenvolvendo isso de outro jeito. E por causa das crises de angústia, eu fui fazer análise quando eu tinha 18, 19 anos. E eu fiz 13 anos de análise, daquele tipo, como dizia o meu supervisor do Instituto de Psiquiatria, análise da unha preta. O que ele queria dizer? Que eu ficava de segunda a sábado, ia todo dia para o divã. Aí ficava 6 vezes por semana com a analista kleiniana. Talvez você não saiba o que isso quer dizer, porque isso é uma coisa antiga. Mas a analista kleiniana é daquele tempo que o pessoal dizia assim, o seio da mãe, o pênis do pai, aquelas coisas todas, né? O bom, o seio bom e o seio mau. Você deve ter visto talvez um filme antigo do Woody Allen, bem antigo, talvez numa Cinemateca você consiga, onde ele tem um sonho que tem um grande seio perseguindo ele pelos céus de Nova York, o seio da mãe dele. Mas é um negócio assim, isso é a análise kleiniana. E aí depois eu misturei isso com meditação budista. E depois a vida foi me ensinando certas coisas. Então foi uma construção, na verdade, te dizer que eu tenha uns 30 anos de meditação e mais uns 25 de terapia, porque depois disso eu vou e volto à terapia. Meu terapeuta, até hoje eu tenho vários terapeutas, né, de várias escolas diferentes. Mas eu acho que a coisa principal é que eu tive uma disponibilidade para lidar com a minha angústia, é só isso. Eu acho que não tem segredo nisso. Qualquer ser humano pode fazer isso, mas você tem que ter uma disponibilidade de não fugir de você. Eu não estou te dizendo que é agradável a gente fazer isso. Se fosse fácil, não precisava estar aqui. É uma questão de que é só que você tem que aprender a não fugir de você mesmo ao primeiro sinal de mal-estar. Porque hoje em dia as pessoas fogem, entendeu? A pessoa se sente mal, quer logo tomar um Rivotril. Se você de manhã vê um monte de mensagens do tipo, não estou me sentindo bem, o que eu devo fazer? Aí você pode imaginar, você nem me conhece bem, mas você já percebeu que eu sou um pouco irreverente. Então você pode imaginar, talvez, o que eu tenho vontade de falar às vezes, né? Quer dizer, e que não fica bem numa pessoa que é um monge budista, psiquiatra, uma pessoa mais idosa falar, né? Então eu tento ficar em silêncio, que também é difícil. Nem sempre eu consigo não, viu, Rodrigo? Mas eu acho que você está num caminho aí. Eu acho que o pessoal que faz paliativismo, talvez seja o que eu sinta mais afinidade assim, dentro da medicina, porque eu acho que é o mais parecido. Um segredinho para você. Você já percebeu que psiquiatria é, na verdade, medicina paliativa? Você já viu a gente curar alguma coisa no sentido estrito do termo? A gente faz... tudo bem, os nossos pacientes não têm uma terminalidade tão próxima, talvez. Mas a gente ajuda eles a controlarem as coisas, os sintomas, mas a gente não cura ninguém. Eu nunca saiu ninguém curado do meu consultório. Mas aí vai entrar um pouco aquela definição de saúde, né, que a professora Marta falou ontem. O que é saúde, né? Também. Eu acho que é administrar essa confusão que é a gente e conseguir ter algum tipo de funcionalidade, né? O Botafogo está indo bem. Eu sou botafoguense, eu tinha que aproveitar para... Eu não sabia como é que eu inseria essa informação aqui, mas eu consegui, no meio da história, dizer que o Botafogo está saudável, entendeu? Está administrando bem a vida dele. Não ia falar de Flamengo, não, hein? Para com isso. Professor, eu respeito a ancestralidade, mas não tanto, né? Eu queria continuar a conversa de ontem, só que agora vai ser em público, né? Eu tinha perguntado a ele, nós cheguei, me apresentou, não conhecia, e de repente eu achei o professor com a cara de uma pessoa que praticava o mesmo esporte que hoje eu pratico. Caramba, esse cara deve fazer isso aqui. A coisa boa, ele fez, não, e eu não tenho equilíbrio. Mas eu acho que o senhor tem equilíbrio. O senhor demonstrou aqui um grande equilíbrio. Então o senhor é um grande praticante do surf. Aí proponho, porque agora eu descobri o surf, rapaz, depois de velho, eu digo assim, dos meus cabelos, né? Jogava bola, fazia tudo. Aí, de repente, inventei de surfar aquelas pranchas grandes. Óbvio que vou lhe convidar para num barcão grande lá, a gente fica lá em cima e tal. Mas o senhor é um grande surfista, amigo. Da próxima eu vou lhe convidar para a gente ir aqui a Natal, na praia. Não, é uma prancha grande. Certeza que tu vai ficar em pé assim na primeira vez. Você não vai cair. É mesmo? Se eu tenho uma habilidade, isso é muito equilibrado. A minha pergunta era sobre a meditação online. Porque, olha como a tecnologia é uma coisa interessante. Eu acabei de abrir ali, óbvio, depois de toda a meditação, eu abri, saiu uma publicação numa revista nossa de ELA, Archive, uma revista internacional de especialidade de ELA, sobre meditação online para os pacientes de ELA. E eu não li, eu li o título só.
E era uma coisa importante que nosso ambulatório lá de ela já tem 15 anos, que eu queria implementar, espelhando lá com o professor Acari, que eu ia lá nos congressos da Brela, e eles tinham um trabalho importante, a gente não conseguia montar. Convidávamos até as pessoas que eu achava que tinha capacidade de nos oferecer para o nosso grupo. Mas a coisa não ia. Que é difícil montar um grupo interdisciplinar. É difícil, porque cada um tem sua atividade, o professor tem uma. A nossa sorte é que cada professor tem seu grupozinho de mestrado, doutorado, eles vão aproveitando aquele negócio para fazer suas teses, suas coisas. Né? Mas é difícil no hospital você convencer o gestor para ficar 4 horas lá, vários profissionais numa sala para ver um doente. É difícil. E eu não estava conseguindo juntar a equipe que trabalhasse no sentido de uma terapia, uma prática integrativa. E a meditação foi uma coisa interessante, que a Cari já tinha me apresentado, e eu vi essa coisa online. O senhor citou aqui. Então, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho mais online. E se eu posso medir, eu até catuquei o professor de fisioterapia respiratória, eu posso medir a respiração desse cara depois dele fazer uma respiração, fazer uma prova respiratória. Bota aí uma tese de mestrado no aluno seu. Eu acho que você pode, claro. E ó, essa coisa de surfista, antes de falar sobre o que você perguntou, essa coisa de surfista já me provocou muitos dissabores, porque como eu tenho tatuagem, e aí no Rio de Janeiro, andando de carro, eu invariavelmente me parava em blitz da polícia, porque achavam que era um velho maconheiro, entendeu? Isso não tem jeito, entendeu? Eu ia pra praia e o cara dizia, surfista velho maconheiro. Tinha que ter uma... Aí os caras reviravam o carro todo. Rapaz, eu não tenho ideia. Chegou um dia que demorou tanto que eu fiquei conversando com um dos policiais, aí ele começou a fazer uma consulta médica. Aí ele falou assim, mas o que o senhor faz? Porque ele pegou um carimbo. Não, abriu minha mochila, pegou um carimbo. Aí eu falei, eu sou médico. O senhor é médico? Médico de quê? Psiquiatra. Você não sabe o que está me acontecendo. Aí eu falei, pode falar, porque o seu colega está ali ainda revirando a mala do carro, tinha toda a bagagem para ir para Itororó, não sei o que. Mas enfim, isso já me provocou muitos dissabores. E se eu botar uma prancha, então aí acabou, vamos lá nunca na mais. faculdade, eu conto essa história de surfista agora, aí o psiquiatra amigo meu disse, pronto, agora você pode fumar cannabis à vontade, que seu cérebro já... Mas veja só, essa coisa da meditação online, a gente fazia meditação no hospital, etc. E também a gente tem um grupo de pessoas que se reúnem para meditar, e tem vários instrutores, a gente já formou pessoas, tanto cuidadores, que a gente chama de cuidadores contemplativos, quanto instrutores de meditação. Quando chegou a pandemia, a gente teve um problema, exatamente a falta de possibilidade de reuniões. E aí a gente passou a fazer tudo online. E não paramos mais, a gente tem mais de 900 meditações gravadas de livre acesso, que eu vou passar para a Marise depois o link. E algumas pode ser que sirvam, mas a gente pode até conversar depois, porque isso é adaptável. Porque a meditação acho que pode ser um recurso bem interessante, assim, para quem está vivendo com essa questão da ela, sabe? Porque, na verdade, você só precisa de você e escutar alguma coisa. E na verdade, a gente não medita para nada, não é uma meditação para resolver alguma coisa. Mas, depois que você tiver, de alguma maneira, uma intimidade com essa técnica de meditação, você pode começar a usar ela para outras coisas, tipo lidar com ansiedade, lidar com raiva e outras questões mais. Né? Mas obrigado aí pela lembrança, viu? Quando eu quiser surfar, você surfa aqui em Natal mesmo? Cada mês lá, e tem aquele rapaz lá, Nitro Ferreira, que já é meu parceiro. Ferreira de Bahia Formosa, surfista famoso, já tem mundial. Boa tarde, eu me chamo Ronaldo, eu trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como falei ontem, não sei se todos estavam lá. Moro no Rio, eu moro num bairro bem perto de Botafogo. Não sei se vocês conseguem linkar Botafogo, Botafogo líder, Botafogo. Então, na verdade, isso que eu estou começando a falar não tem nada a ver com nada, só para dizer que Botafogo é líder. Tá certo? Gostou do link? Adorei. Meu filho de 6 anos torce pelo Flamengo, viu? Só para... Já está cancelada. Cancela! Cancelei agora. Mas, boa tarde, doutor Braz. Eu quero voltar aqui ao que o senhor trouxe, que foi quando você falou... Aliás, na verdade,
Foi essa questão do pensamento, de você se debruçar sobre você mesmo, de refletir, né? E você falou que num determinado momento levou essa meditação para o hospital e os médicos não tiveram tempo. E aí eu me permito aqui, vai ser rápido, falar de um relato que aconteceu comigo. Eu sou professor e faz 5 anos que eu comecei a dar aula na pós-graduação da enfermagem da medicina. A primeira aula eles me chamaram. Depois eu descobri que isso não estava diretamente vinculado ao fato de eu ser só professor, porque eu também sou líder espiritual, sou, como as pessoas falam, um pai de santo, zelador de orixá. Tá? Além de ser professor, também zelo pelo orixá. E aí me chamaram para que eu fosse lá. E aí eu entendi depois, né, porque no primeiro momento eu tive dificuldade de compreender por que eu estava indo para aquela pós-graduação. E o seu relato me fez refletir sobre isso. Porque eles pensavam nesses cuidados paliativos e uma coisa que eles percebiam por demais dentro do hospital, do nosso hospital, Pedro Ernesto, é que muitas vezes o familiar chegava querendo levar algumas coisas que eram extremamente significativas para aquelas pessoas que estavam internadas e essas coisas não chegavam. E aí eu lembro muito da palestra de ontem, porque eu acho que eu estou fazendo exatamente esse link, que eu acho que a gente precisa ter essa preocupação de que para que você fale de vida, você precisa trazer vida. E aquelas pessoas precisam perceber que elas estão vivendo. E elas vão viver justamente com os símbolos, com os elementos, com as orações, que sejam significativas para ela naquele momento e que sempre foram. E o que a gente vê muitas vezes é o cancelamento dessas individualidades. Então, estou trazendo essa experiência porque eu acho que nesse momento é extremamente importante para a gente que pensa na saúde e pensa na educação, ouvir, ter atenção. E foi algo que aconteceu na universidade, na medicina e principalmente a enfermagem, foi a enfermagem que puxou. Hoje tem outras pessoas que dão essa aula, e eu acho que é fantástico mesmo, mas eu acho que fica aí um recado para o UFRN, para a gente refletir sobre, porque a gente não pode cancelar essas pessoas. Elas têm vida, e precisa ter vida com abundância. Tá certo? É isso. Muito obrigado. Acho bem legal essa experiência que você está relatando. E também o negócio que o Rodrigo falou de comunicação de mais notícia é interessante, porque eu participei de um projeto que foi feito entre o INCA e o Instituto Nacional do Câncer lá no Rio e o Instituto Albert Einstein. A gente, durante uns 5 anos, a gente tocou um projeto de pesquisa sobre comunicação de mais notícias. Até na biblioteca virtual do INCA tem o resultado disso, um resultado literário, digamos assim, que é uma publicação sobre comunicação de mais notícias. Onde tem um artigo meu que é sobre cuidando do cuidador. Mas nessa comunicação tem uma história que aí me lembrou essa história da religião, porque tinha uma menina cigana que estava internada no INCA e a família queria fazer um ritual para ela e ela estava na unidade intensiva lá. E primeiro deu uma confusão. Você já imaginou que quer fazer um ritual cigano na unidade de terapia intensiva do INCA, no Rio de Janeiro? E depois ainda tinha um detalhe mais ainda complexo da história. O pai dela tinha ido procurar a médica responsável e tinha levado um saco de ouro. E aí jogou na mesa da médica e falou assim: isso aqui é para salvar a minha filha. E a médica ficou enlouquecida, se sentiu ofendidíssima, até alguém explicar para ela que na cultura deles aquilo ali não era um suborno, na verdade. Era um presente valioso porque era a economia da vida dele, aquilo ali, e ele queria salvar a vida da filha. Mas até a gente conseguir trabalhar com a médica, entender a cultura, a diferença, né? É aquela coisa, né, que é difícil. Mas aí, finalmente, depois de muita luta, fizeram tal ritual na unidade de terapia intensiva e a família pôde começar um luto bacana, porque a menina faleceu, é óbvio. Mas a ideia deles não era salvar a menina naquela altura, era fazer um ritual para ela poder morrer junto da ancestralidade dela. Está tudo certo, é uma continuidade, vai e volta. Mas você vê como é difícil nas nossas instituições você admitir a cultura, o que é incluir a cultura do outro, né? Porque se você for no Hospital da Lagoa, em cada andar tem uma imagem católica. Nada contra, a minha mãe é católica, não é isso.
Mas imagem católica pode, mas se você for fazer um ritual qualquer que seja diferente disso, já começa a complicar. Agora imagina se você disser assim, não, eu quero colocar uma imagem de Obalu aí, aqui nesse andar. Eu quero só ver o que vai acontecer, entendeu? Porque vai dar um quiprocó. Não sei o que vai acontecer, mas alguém vai ter um chilique lá qualquer. Então é isso, a gente tem que aprender a ser uma sociedade inclusiva de verdade, né? Não só falar de inclusividade, né? Mas entender o papel da inclusividade não só como uma palavra, mas o papel disso na saúde, né? Que é você não ficar separado da sua ancestralidade, das suas tradições, né? Já que você está separado de tanta coisa ali, né? Professor. Professor Álcio, professora Luísa, Denise, essa tarde, uma tarde muito importante, muito interessante. Trouxe-me essa tarde várias reminiscências e imagens também. Quando o professor Emílio falou a respeito de surf é uma bela forma de meditação, de conexão com a natureza. Ou seja, cadê o Mário Emílio? Ele está fazendo meditação, Mário. Com certeza. Em relação ao nosso ambulatório, eu sou aquele que passa as bad news. Eu gostaria de passar as good news, mas frequentemente são as bad news. E de uma forma pesada, né? Porque é diagnóstico, prognóstico, e contando também que existem poucas pessoas que gostam desta condição clínica chamada esclerose lateral amiotrófica, com tudo aquilo que já foi comentado antes. E, logicamente, que nós, profissionais, temos que estar preparados para isso também. E há certos pacientes que instigam, que mexem e que questionam e desafiam. E o desafio é difícil, muitas vezes. E um deles, na sua aula, o senhor começou a respeito de locked-in, liberdade, e um deles me perguntou a respeito do que era liberdade. Desse jeito, desafio. Para o senhor, o que é liberdade? Aí eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer. Que ele queria autonomia, aí é com ele. Que ele queria liberdade, é com ele também. Eu vou passar a bola. É lá em Natal, o negócio lá. Mas ele perguntou qual era o conceito de liberdade. Aí eu pergunto para vocês, quando se fala em liberdade, vocês pensam em quê? Que animal? Pássaro. E aí, na conversa desafiante, aí ele me disse que o pássaro, a missão dele é voar. E ele está atrelado ao voar. E isto é a prisão dele. Se ele não voar, ele está preso. Então veja só, igualzinho a gente. Eu comecei a entender onde é que ele estava querendo me levar na condição da liberdade. E aí eu trouxe para ele um outro exemplo, o xadrez, o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é aquilo que você estava conversando. É interessante, é uma conversa, realmente. O jogo de xadrez tem o tabuleiro, tem os seus espaços, tem os seus elementos, tem as regras muito bem definidas, mas você tem liberdade de mexer as peças. Aí você tem liberdade. Você faz um movimento de acordo com as regras, você tem liberdade para mexer. É igualzinho à vida. É do mesmo jeito. Nós estamos num terreiro, nós temos as peças, tudo tem regra. Tudo existe a regra. Mas você tem liberdade. E a liberdade, ela se encontra aonde? Na vontade. E esse é o detalhe. E a vontade é que faz nos reunir. A vontade é que traz a multidisciplinaridade. A vontade que traz por vontade, o voluntariado. Sem vontade, não tem voluntariado, não tem interdisciplinaridade, não tem multidisciplinaridade, não tem as pessoas envolvidas dentro de um propósito. Então é esse propósito que nós vamos ter que pensar. Então, em relação a ele, quando ele comentou a respeito de liberdade, eu estava falando que é a vontade. E a vontade é que faz a movimentação. E nós instituímos no nosso ambulatório, já faz 2 anos, Mário, já não é só mais a meditação, é o Tai Chi Chuan. O Tai Chi é uma outra forma de meditar. E o Tai Chi é muito interessante. O significado das palavras chinesas, o significado é muito legal também. Tai é maior, Chi é cumieira, lá em cima que está. Então, maior a cumieira e Quan é punho. Então, o que significa tudo isto? É o elemento mais poderoso existente. E esse elemento mais poderoso, como que ele vem? Não é pela força.
Ele vem sob a forma igualzinho dessa condição de liberdade e de prisão. Então, do Tai Chi Chuan, é vencer o movimento através da quietude, ficar quieto. Vencer a dureza através da suavidade. E vencer o rápido através do lento. Eu vejo tudo isto em esclerose lateral amiotrófica. Então, nós temos que vencer todas essas condições através disto que o senhor comentou aqui hoje, que nos ensinou aqui a fazermos. E aos pacientes, nós estamos procurando ensinar essa condição, mas para eles aprenderem, os profissionais da saúde também têm que aprenderem esta condição. Se eles não aprenderem, eles não vão acreditar. Se não acreditar, não vai ter vontade. E se não tiver vontade, não vai ter liberdade. É assim que eu vejo. Muito legal. E o que você falou, eu te agradeço aí as palavras, mas além disso, é isso. Se o médico, o profissional de saúde, o fisioterapeuta, não acreditarem nisso e não praticarem, vai ser difícil, porque vira aquela coisa do médico, pare de fumar e ir fumando, entendeu? Não adianta. É aquela coisa que não funciona, porque tem que ter uma credibilidade. E, mais do que isso, né, uma coisa séria, né? Se você não souber lidar com a sua angústia, como é que você vai paciente a lidar com a angústia dele? Aquela coisa que a Ana falou, do olhar no olho do paciente. Para você olhar no olho do paciente, você não pode ter medo. Não quer dizer que esse olhar dele não vai te afetar, muito pelo contrário, vai te afetar. E é para isso que ele existe, para te afetar. Afetar não é ruim. Afetar quer dizer provocar um afeto, provocar um movimento dentro de você. Então, na verdade, a gente tem que perder o medo desse movimento, perder o medo de se afetar. Isso que eu me lembro das suas palavras. Ainda em relação... Esse paciente mexeu muito comigo, mas muito mesmo. Uma outra conversa com ele, ele perguntou-me a respeito se me lembrava de algum filme a respeito de liberdade. Vocês conseguem? Ou seja, ele está perguntando para a gente. E nós somos profissionais e estamos ganhando dinheiro. Porque o tempo ali está rodando, o taxímetro, né? Está rodando o taxímetro. Vocês se lembram de algum filme de liberdade? Amistad. E maravilhoso. Algum outro? Muito bem. Lindo também. Maravilhoso. Algum outro? Lagoa Azul, né? Mas liberdade que Lagoa Azul não tem, né? Então, A Liberdade é Azul, maravilhoso filme. O Sonho e Liberdade, nossa, que espetáculo, né? Que participação, né? E aí ele comentou para mim, comigo, Locked-in. Qual que é aquele Locked-in? Escafandro e a borboleta. Mas como que pode ter liberdade no escafandro e a borboleta? Naquele indivíduo que teve um acidente vascular cerebral, não é isso? Isso é iguaizinho os pacientes nossos com esclerose lateral amiotrófica. É a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí tem uma peça de teatro, uma outra peça que é Tuesday with Morris. É terça-feira com Morris. Morris foi um professor de medicina em Nova York, e ele volta para Boston e ele desenvolve esclerose lateral amiotrófica. Então, terça-feira, um dos alunos dele vai visitá-lo. E o aluno vai vendo a evolução da doença e chega-se no momento, esse momento quase do locked-in. Então, essa é a história toda. E o aluno comenta que aquele momento ele estava completamente livre. Ou seja, em relação a essa parte da vontade e como que ele estava conseguindo movimentar tantas coisas e tantas pessoas. Essa é a peça teatral, como que é feita. Portanto, em relação aos nossos pacientes, nós estamos tentando ensinar essa condição que vem dessa prática oriental. E a pergunta que eu faço, por que na medicina nossa ocidental nós gastamos tanto tempo com as mesmas coisas? E nós não incorporamos o novo, nós não incorporamos aquilo que pode ser modificado. E em relação à parte física, mental, espiritual, social e justiça. A parte da espiritualidade, quantos minutos são oferecidos nos 6 anos de medicina? De espiritualidade? Quase zero. Meu Deus do céu. Será que nós somos tão segmentados desse jeito? Em relação ao que foi comentado aqui hoje, dessa parte dessas técnicas, por que a gente não traz? Por que nós não trazemos? É tão fácil, é tão simples. Tem que ser treinado. É esse detalhe. A espiritualidade tem que ser treinada. E desde criança, tem que trazer. Aí a professora comentou algo muito importante. Educação. Qual a ideia? Porque depois de velho, a gente não vai mudar. Eles vão continuar fiscalizando nosso carro.
E eu estava sentindo cheiro de naftalina aqui, cheio de Botafogo. Botafogo. Eu acho que a torcida do Botafogo está aqui hoje. Quantos temos aqui? É que lá no Rio se diz que o Botafogo, a torcida do Botafogo cabe numa Kombi, né? É o que dizem, né? Os 18. Pô, Luiz, também não precisa. Eu estou cercado de flamenguista. O que é liberdade para quem está cercado de flamenguista? Ah, então melhorou, né? Eu acho que é isso, né? Certo. Professora Heloísa da Silva Gomes Oliveira, olha só, voltei daquela meditação. Marise Medeiros, muito obrigado. Alcio Braz também, muito obrigado. Respondendo ao Alcio no início, que ele disse que como é que eu vou falar de meditação, eu entendi mais ou menos o paradoxo, como é que eu vou falar de meditação de algo que é muito antigo e a gente está querendo trazer num evento de um laboratório de inovação. Mas se a gente pegar, está na fala de Acari, está na fala de Mário, está na fala dos profissionais de saúde. Né? Trazer algo, porque assim, inovação, a gente sempre pensa associa inovação à tecnologia, né, Luísa? A tecnologia da comunicação e tudo, mas não tem nada a ver com isso. Inovação é quando a gente usa uma ideia, coloca ela em prática para mudar o transcurso de uma coisa. A Cari disse uma coisa fantástica, você respondeu a Cari. Como é que a gente vai mudar as práticas de saúde repetindo as mesmas coisas? Isso na engenharia é o seguinte, se eu tenho a mesma função matemática, eu boto sempre os mesmos resultados, eu não posso esperar nada diferente. Então está faltando realmente essas reflexões. E eu não vou poder falar o que eu falei ontem de noite, porque eu já tinha tomado um bocado de vinho, Mário. Aí eu não posso falar aqui, mas depois que a gente estiver no vinho, eu falo de novo. 2.000 horas de ginecologia. Então, certo. Então, ele te flasheou. 2.000 horas de ginecologia. Quem estava comigo ontem escutou o que eu disse. 2.000 horas de ginecologia, claro que é importante. Mas eu acho que tem espaço para as outras coisas. Então, a inovação está nisso. Eu acho que esse espaço é um espaço de discussão para incluir novas práticas para a questão da saúde. Então, a gente precisa olhar, sim, para isso. Eu não sei se a Aline lembra, a Carilane lembra, mas o ano passado, em 2021, nós fomos chamados para fazer um grande projeto de práticas integrativas. Né? E a gente achou meio paradoxal porque era um professor da USP que estava numa gestão que era totalmente contrária a isso. Né? Mas eu acho que a gente está num momento, sim, de discussão e eu fico muito feliz de ouvir, por exemplo, que tem profissionais de saúde, médicos, que são referências nacional, que têm referências, que são formadores de opinião, que estão com essa ideia de querer mudar o transcurso das coisas. Então, a meditação ou outras práticas na área de saúde, elas são, apesar da gente considerar ela muito antiga, mas elas podem ser utilizadas assim como inovação para mudar essa questão. Porque eu dei uma palestra na Fiesp há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, para 250 empresários lá. Eu falei sobre ciência humanitária, falei sobre inteligência artificial. E um colega meu, que era bem mais velho, acho que tem quase 80 anos já, estava lá assistindo a palestra, e ele disse, Ricardo, mas espera aí, o que é que vai acontecer? Porque os médicos vão ser substituídos pela inteligência artificial, os professores vão ser substituídos, os advogados, os juízes, isso já está acontecendo, Mário, porque quando a gente começa a falar de teleatendimento e de uma série de coisas, utilizando inteligência artificial, na verdade o que a gente está querendo fazer é uma uberização do trabalho, né? Transferindo responsabilidade, precarizando a mão de obra do trabalho, mas tem uma coisa que a inteligência artificial não vai substituir. Quem é meu aluno sabe, eu faço uma crítica, apesar de gostar de tecnologia, mas eu faço uma crítica muito dura a esse nome inteligência. Eu acho que não deveria chamar de inteligência, porque isso é uma das questões das nossas faculdades, da faculdade humana ser inteligente. Eu acho que o nome mais adequado é pseudo-inteligência. A gente usa a pseudo-inteligência para automatizar aquilo que é mecânico. Mas tudo que a gente falou hoje aqui
é uma coisa que a inteligência, e ontem também, é uma coisa que a inteligência artificial ela não vai substituir, que são as relações afetivas. Né? As pessoas dizem, a relação professor-aluno é uma relação impessoal. Isso é mentira. Isso não é verdade, a gente foi treinado para isso. A relação médico-paciente não é impessoal. As relações elas são pessoais. Hoje pela manhã, logo cedo, acho que umas 5 horas da manhã, eu estava assistindo uma palestra que falava sobre nômades digitais. Né? E muitos desses nômades digitais, olha que paradoxo. Né? O sonho do cara era ser nômade digital para viajar o mundo e conhecer o mundo todo trabalhando. E a gente associou isso a super gênios da área da computação que abre o computador de frente à praia, lá em Barcelona, e fica trabalhando pela internet. E muitas pessoas fazendo relatos de viagem, o mundo todo. Né? Só que depois de 5 anos, Alcio, essa influencer que ficou mostrando a vida dela toda viajando pelo mundo todo, ela entrou em depressão, síndrome do pânico, porque aquilo que ela, no imaginário dela, ia ser muito legal, tornou-se ruim. Primeiro porque ficou obrigatório. Todos os dias ela tinha que sair para mostrar sobre a vida dela numa viagem que ela estava fazendo. E o mais importante no relato dessa paciente é que ela perdeu as relações sociais. Porque as pessoas que ela tinha relação social, todos eram viajantes, ou seja, ela não conhecia ninguém. E as referências de amizades e de família que ela tinha, todas estavam distantes. Depois de 5 anos, ela foi desconstruindo. Então, a pseudo-inteligência nunca vai substituir a questão das relações afetivas. Então, a meditação ela é importante, as práticas de interação humana. O médico, eu escutei isso de Ney Fonseca, que é um dos pediatras aqui. Ele diz, olha, o médico ele não vai ser substituído pela máquina. Que médico? O médico que faz a prática clínica, de ouvir o paciente. Olha que inovação, gente. E desde que eu me entendo de gente, desde quando os seres humanos têm a capacidade de ouvir? Entendeu? Então a meditação já veio depois da capacidade de ouvir, Alcio. Então é uma forma assim, de inovar, e isso tem uma relação muito em olhar para as coisas de maneira transdisciplinar. Que é entender que as coisas elas estão conectadas, elas não estão separadas. A gente é que tem mania de tentar colocar cada coisa numa caixa. Então, muito obrigado pela meditação de hoje.